A superprodução. Um momento decisivo de guerras, intrigas e, acima de tudo, grandes provas de fé. Esses fatos nos levam ao período que será retratado na próxima superprodução da Record TV, a série Reis. Deus queria ser Ele mesmo o próprio rei. Deus queria liderar o povo Ele mesmo. Porém, as pessoas, elas preferiram ter a figura de uma pessoa. Até esse momento, eles tinham juízes que julgavam a causa do povo, os encarregados de cuidar a Arca de Aliança e eram como os líderes do povo. Mas, em um momento, isso muda. Nessa fase, o juiz vigente e sacerdote principal é Eli. Eli foi um sacerdote que viveu aqui em Shiló, e Eli já estava velho e ele tinha 2 filhos. Foi um profeta, um homem de Deus, mas chega um momento também na vida de Eli que ele passa a honrar mais os filhos do que a Deus. Ao mesmo tempo que precisa decidir com sabedoria para fazer justiça e aproximar o povo de Deus, ele tem que lidar com o comportamento corrupto dos próprios filhos. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Esses filhos não tinham uma ligação ferrenha com Deus, forte com Deus. Eles estavam preparados para serem os líderes do povo, mas estavam destituídos de qualquer valor espiritual. Na série, Eli será interpretado pelo ator José Rubens Chachá. Eu sou Eli, o juiz de Israel. Esse homem era um homem muito sério, muito justo, né? Buscava sempre essa justiça, porque existia esse compromisso com Deus, né, da parte dele, e que ele se deixa corromper a partir do amor que tinha pelos filhos, né, de relevar problemas práticos e problemas mundanos, de corrupção, problemas de sedução pelas mulheres que frequentavam o templo, que frequentavam a cidade. Quando um homem peca contra Deus, quem poderá interceder por ele? Nós sabemos disso bem. Ofni e Finéias são os filhos de Eli. Ele faz tudo realmente a benefício próprio. Tudo que ele quer, ele faz de tudo para ter aquilo, até ele conseguir. Finéias é completamente diferente de Ofni. Primeiro porque a gente tem a questão da primogenitura, né? Os dois se corrompem de que forma? O que acontece? Eles acabam roubando. Pessoas vinham de lugares muito distantes, desertos, embigas, e traziam consigo o que tem de melhor. Os seus animais mais perfeitos, as suas comidas, e chegavam na porta do tabernáculo e se deparavam com 2 pessoas completamente corruptas. Primeiro queime o cordeiro no altar de Deus. Depois pode pegar a parte que lhe cabe. Eram pessoas que poderiam ajudar muito, né? Só que foi pro mal. O profeta, ao invés de repreendê-los, de usar a disciplina, de honrar mais a Deus do que os filhos, o profeta Eli começou a tolerar o pecado dos filhos, passar a mão na cabeça deles porque eram filhos. O número de pessoas vindas para o sacrifício diminuiu ainda mais esse ano. Isso é verdade? Ao que tudo indica. Um enredo onde história e arqueologia se encontram. Eli, o grande sacerdote, estuvo acá e sabemos... O sacerdote Eli esteve aqui. As ruínas mostram que, naquela época, esse lugar era um centro importante. Foi o final da Era dos Juízes. Muito cêntrico. Essa foi a última época dos juízes. Os estudiosos encontraram também vestígios dos homens que se afastaram de Deus. Então, olha só que interessante. Eles encontraram nas escavações 3 peças que representam ídolos com imagem de vacas, que podem representar fertilidade na tradição. Isso no tempo dos juízes. Então, o livro dos juízes diz que em vários momentos os israelitas viraram as costas para Deus e começaram a cultuar
outros ídolos. Ele diz que pode ser que os próprios israelitas tenham cultuado essas imagens que foram encontradas nos sítios arqueológicos. Se você pudesse definir o tempo dos juízes, em poucas palavras, como é que você definiria? Sem dúvida nenhuma, é a época, né, que a gente vê o povo de Israel encontrando o caminho, né, de se definir como monoteísta e na crença, né, desse Deus único, desse Deus invisível. Quer dizer, o tempo todo a luta de levar eles para esse caminho. Corrupção, descrença. Eu acho que Deus convocou a gente para morrer aqui. Exemplos de fé mudam esse cenário. E aí que vai aparecer um homem muito interessante, cuja história está atrelada à história de Eli. Exemplos de fé mudam esse cenário, como é o caso de Ana. A Ana, ela é casada com Eucana. Ela é uma mulher de muita fé, só que ela tem essa questão, né, que ela não consegue engravidar. Ela, a princípio, se apresenta como uma mulher estéril. Quem sabe não é dessa vez que Deus nos abençoa. A cena que a gente pode imaginar é de uma mulher desesperada, cheia de angústia. Ana, estéril, veio até aqui, em frente ao tabernáculo, para implorar a Deus por um milagre. Eu sinto que ali, no tabernáculo, ela se entrega completamente a Deus, assim. É como assim, e agora? Né? Para onde eu vou? O que eu faço? Foi aqui nesse ponto que Ana veio e começou a orar. Começou a orar. A oração dela é pioneira. Ela nos ensina como se ora. Como se ora. O juiz Eli a vê movendo os lábios e acha que tem algo de errado, que ela estava bêbada. Até pergunta, Ana, até quando você vai ficar embriagada? Onde estava ela? Ela estava aqui abaixo. Ela estava aqui embaixo, do lado de fora do tabernáculo. Fora do tabernáculo? Entre tantas dificuldades, um jovem também se torna referência na época. E aí que vai aparecer um homem muito interessante, cuja história está atrelada à história de Eli. Eu estou falando de Samuel. Para que vocês se lembrem que foi aqui que Deus se manifestou a nós. Então Samuel nasceu nesse período de Israel, onde Israel se encontrava num momento muito conturbado em questão de fé. A fé do povo estava abalada e também existia as constantes ameaças dos reinos vizinhos, né, dos filisteus principalmente. E então ele vem para servir a Deus, para servir aos levitas, aos sacerdotes, para auxiliar ali na manutenção do tabernáculo também. Ele começa a trabalhar no tabernáculo desde cedo. Samuel cresce nessa época onde os sacerdotes se corrompem, mas a atitude dele é diferente. Entre a palavra de Deus e o comportamento dos filhos de Eli, Samuel foi muito inteligente em não se deixar influenciar por decisões erradas de outras pessoas. O Samuel ele não se corrompe porque ele tem uma fé inabalável. Ele sabe que Deus tem um propósito muito maior para ele. Ele sabe desde cedo o que é o certo, o que é o errado diante de Deus. E foi aqui também que esse mesmo povo o afrontou. O público vai conhecer os costumes, a cultura, as histórias, os dramas e os conflitos antes dos primeiros reis de Israel chegarem ao poder. E nessa primeira temporada vai acontecer algo que jamais havia passado. É como se Deus tivesse abandonado Israel e permitido que o povo fosse humilhado pelos filisteus. Os filisteus não desistem de tomar as terras de Israel. Israelita. Eles passaram muita fome, eles passaram muita miséria, mulheres eram levadas cativas. Realmente a dor, assim, física, a dor da alma, uma violência física e espiritual que eles viviam com esses ataques desses inimigos. Mas quando eles invocavam a Deus, eles tinham a vitória.
Enquanto isso, os israelitas não percebem que o maior de todos os inimigos cresce dentro dos próprios muros. A fé corrompida de parte do povo. Apesar de tudo isso, desses altos e baixos, Deus é uma pessoa de palavra. Ele havia dado a sua palavra a Abraão, que seria com os seus descendentes. Quero fazer uma aliança com você e te multiplicar grandissimamente. Vou fazer de você o pai de muitas nações. E por causa dessa palavra e da aliança que Deus fez com Abraão, esse povo foi preservado e é abençoado até hoje. Na primeira temporada de Reis, o público vai ver histórias de amor, de fé, de esperança, além de muita ação e confrontos épicos. E vai ver também as estátuas que cairão diante da Arca do Templo, a maldição dos tumores que quase matará todos os filisteus, o poder da Arca da Aliança manifestado de forma sobrenatural, a grande batalha entre filisteus e israelitas e muito mais. Somos soldados do Senhor! Somos soldados do Senhor! Pessoas podem ver que nós não estamos falando de uma história etérea, mas sim de uma história concreta, que aconteceu num tempo, num lugar específico, com pessoas específicas. E a Bíblia também faz parte da cultura brasileira e é muito bom que as pessoas conheçam o conteúdo desse livro. É uma história que vai para um lado e depois, em um momento, muda instantaneamente e todos ficamos assim com a boca aberta, falando, uau! Eu gosto muito dessas histórias humanas, como se vão transformando e que as pessoas, aunque viram há 2.500 ou 1.800 anos atrás, têm muitas similitudes com tempos atuais. Quando a gente imagina que aqui estiveram Eli, Samuel, Ana, quanto é impressionante a gente poder voltar a um lugar como esse. Eu acho que uma das coisas que mais impressiona é nós podermos olhar aqui em volta e ver as mesmas colinas que testemunharam essas histórias. E hoje nós podemos ver que a mesma história do povo de Israel de 3.200 anos atrás, parece que ela continua ao longo desses milênios e nós podemos estar aqui como representantes do povo de Israel. A série Reis estreia nesta terça às 9 da noite na Record TV.